A paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica jovem, lição de número 5, que está trazendo o título Prestando Culto Santo a Deus. Nós já estamos estudando o segundo trimestre de 2023 e nesse trimestre está trazendo o título Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Nós já passamos por 4 lições e no próximo domingo estaremos perdão aí. E na lição de número 1 estaremos estudamos, melhor dizendo, o tema O Livro de Salmos. Na lição de número 2, estudamos o caminho do ímpio e o do justo. Na lição de número 3, o Messias já veio. Na lição de número 4, o bom pastor está comigo. E agora, no próximo domingo, estaremos estudando a lição de número 5, que está trazendo o título Prestando um Culto Santo a Deus. E o texto principal nos diz: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Salmo de número 24, verso de número 7. Resumo da lição. A nossa vida deve estar plenamente em coerência com os valores do Deus que tributamos, reverenciamos e adoramos. E o texto bíblico está registrado no livro de Salmos, de número 24, os versos de 1 a 10. Que nos diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Introdução. A presente lição é um estudo a respeito dos Salmos de número 24. Veremos o contexto em que este salmo foi produzido, sua estrutura e como ele mostra duas realidades no contexto de um culto: Deus como objeto de adoração, adoradores que tributam adoração a ele. Nesse sentido, perceberemos que os Salmos de número 24 têm muito a nos auxiliar na prática do culto a Deus em nossas igrejas locais. O primeiro tópico está trazendo o título O Deus Todo-Poderoso é o objeto de nossa adoração. No primeiro subtópico, o contexto dos Salmos de número 24. Segundo subtópico, Deus é soberano. No terceiro subtópico, a coroação do rei. No segundo tópico, traz o título Como se apresentar diante de Deus em santo culto. No primeiro subtópico, pureza de coração. No segundo subtópico, bênçãos e justiça de Deus. No terceiro subtópico, é tempo de subir ao monte do Senhor. No terceiro tópico, traz o título O culto, a expressão visível do divino na terra. E no primeiro subtópico, o culto a Deus. No segundo subtópico, a importância da liturgia. No terceiro subtópico, como devo me preparar para o culto. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 5, que está trazendo o título da lição, Prestando um Culto Santo a Deus,
na introdução, nos diz: nesse capítulo, estudaremos sobre os Salmos de número 24. Esse salmo é uma peça litúrgica que celebra a entrada no santuário. Para a maioria dos estudiosos, o salmo remonta ao contexto da chegada da Arca da Aliança até a tenda preparada para ela sobre o Monte Sião. Outro grupo de estudiosos tem associado esse salmo à categoria de salmos messiânicos, em razão da declaração dos versículos 7 a 10. A primeira parte do Salmo de número 24 enfatiza a pessoa de Deus como o Todo-Poderoso, Criador e mantenedor dos céus e da terra que ele criou. O Senhor é soberano em todas as coisas, todas as coisas pertencem a ele. Nós somos obras de suas mãos e, deste modo, devemos adorá-lo na beleza da sua santidade, enaltecer o nome do Senhor e apontar as suas qualidades reveladas por intermédio de suas obras fazem parte da natureza desse salmo. Em seguida, o salmo ensina a maneira correta como o povo deve se apresentar diante de Deus em santo culto. Retoricamente, o salmista pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? No versículo de número 3. Isto é, quem é digno de se apresentar perante a face do Deus Todo-Poderoso? Na sequência, ele mesmo responde no versículo 4, ou no verso 4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Isso significa que os verdadeiros adoradores não se apresentam de qualquer maneira diante de Deus, nem oferecem a ele um estilo de vida indigno. E por fim, o Salmo enfatiza que o culto público é a expressão visível do divino na terra. Logo, deve haver reverência, disciplina, ordem e santidade no momento em que prestamos culto a Deus. Esse nível de organização se dá mediante uma liturgia agradável, espontânea e sincera, que reflete o interior daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Primeiro tópico: o Deus Todo-Poderoso é o objeto de nossa adoração. Por sua natureza litúrgica, os Salmos de número 24 é modelo quanto à forma correta de se adorar a Deus. Seu apelo litúrgico nos auxilia na prática do culto moderno, a começar pela forma reverente como devemos considerar o Senhor, objeto da nossa adoração. Assim, como Israel experimentou das maravilhas do Senhor no deserto e tomou posse da terra prometida, a Igreja do Senhor também é encorajada a atravessar o deserto desse mundo, corrompido pelo pecado, rumo à terra prometida. Para tanto, não pode perder de vista a expectativa de quem é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a quem serve e adora. Na perspectiva messiânica desse salmo, ele é o Rei da Glória, o mesmo que foi traspassado na cruz, porém ressuscitou ao terceiro dia e em breve voltará para buscar a sua igreja. Primeiro subtópico: o contexto dos Salmos de número 24. Para a maioria dos estudiosos, os Salmos de número 24 é atribuído a Davi. No entanto, por se tratar de um salmo litúrgico, alguns eruditos consideram-no a junção de dois poemas distintos, dos versos de 1 a 6 e 7 a 10. Talvez os versículos de número 7 a 10 fossem pré-exílicos, mas tenham sido reunidos em uma composição única, quando se preparou o salmo para uso em ocasiões litúrgicas. Foi durante o período pós-exílico que as festividades da Lua Nova e do Ano Novo tornaram-se religiosas especiais. Nesse período, por igual modo, elas foram incorporadas à festa geral dos tabernáculos. Os Salmos está estruturado da seguinte maneira: primeiro, a verdadeira natureza da adoração. Nessa primeira estrutura,
o salmista aponta a natureza da verdadeira adoração, considerando o objeto da adoração, isto é, o Deus Criador, os versos de 1 e 2, e a vida de quem o adora, os versos de 3 a 6. Nesses versículos, o salmista aponta a soberania de Deus. A criação manifesta a glória de Deus, bem como torna a humanidade inexcusável a respeito da existência de um ser inteligente, criador dos céus e da terra, conforme cita Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Logo, nenhuma pessoa pode comparecer diante de Deus com as mãos sujas e pecados e com o coração impuro de maldades. Os versos de número 3 e 6. Aqui, a santificação é um requisito indispensável para apresentar-se diante do Rei da Glória. O Rei não permitirá entrar em sua presença aqueles que amam e praticam a maldade. Segundo, a coração do Rei, os versículos 7 a 10. Na segunda parte do Salmo, o cenário é de um arauto que anuncia a chegada solene de um rei à entrada de uma fortaleza. Quando homens tomam conhecimento da chegada do rei, todos devem temê-lo e reverenciá-lo. Nessa parte do Salmo, os versos de número 7 a 10, assume caráter messiânico, pois Cristo estabelecerá o seu reino no mundo. Então se cumprirá a palavra. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Segundo subtópico, Deus é soberano. Os primeiros versículos do Salmo 24 apresentam a soberania de Deus como uma de suas qualidades essenciais, que revelam a sua natureza, mesmo sendo o Criador do universo. Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra, conforme Salmo 113, versos 5 e 6. Sua soberania se faz conhecida não apenas por quem ele é, mas também pela criação, que revela os seus atributos, inclusive a sua onipotência e onisciência. Segundo Perfrey, a soberania de Deus representa o ensino bíblico que se refere ao absoluto, irresistível, infinito e incondicional exercício da vontade própria de Deus sobre quaisquer área da sua criação. Deus é aquele que ordena todos os eventos ao longo dos tempos e da eternidade. Ele também é o Criador e mantenedor de tudo o que existe. Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Os nomes de Deus: Deus Altíssimo, em Gênesis capítulo 14, versículo 18, o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, os seus atributos: onipotência, em Romanos capítulo 11, versículo 36, onisciência em Provérbios capítulo 15, versículo 3, onipresença em Salmos 139, versos 7 a 12. As suas obras: criação, de Gênesis capítulo 1 e 2, salvação em Efésios 2, versículo 8, julgamentos em Romanos capítulo 2, versículo 16, o seu domínio sobre os homens, em Daniel capítulo 4, versículo 25 e 35, sobre Satanás, em Jó capítulo 1, versículo 12, sobre a natureza, em Salmos 89, verso 9, e providência, em Gênesis capítulo 50, verso 20, e Romanos capítulo 8, versículo 28, atestam a soberania divina. O Senhor estabeleceu o mundo e tudo que nele há. Deus formou a nossa vida e forjou-nos segundo a sua vontade. Apesar das nossas deficiências e limitações provocadas na ocasião da queda em Gênesis capítulo 3, Deus nos ofereceu perdão por seu infinito amor. Nós somos criação direta do Deus Todo-Poderoso e, portanto, devemos ser gratos a Ele, louvar e adorar o seu santo nome. Ele é quem devemos prestar culto. Não somos onipotentes, onipresentes nem oniscientes, mas Deus é.
Somos limitados, mas Ele é ilimitado e infinito. Por essa razão, devemos reconhecer a dependência que temos do Senhor e obedecê-lo de todo o nosso coração. Terceiro subtópico: a coroação do rei. De acordo com os estudiosos, os versículos de número 7 ao versículo de número 10, deste salmo, assumem uma perspectiva messiânica. Ao mencionar que Deus é o Rei da glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, o salmista não apenas enaltece o nome de Deus em sua glória, como também, inspirado pelo Espírito de Deus, anuncia que o Rei virá de forma gloriosa. Por isso, como um arauto, ele convoca aos porteiros: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 16 a 18, o apóstolo Paulo discorre que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Assim como ocorre no relato dos Salmos de número 24, nosso Senhor virá de forma gloriosa para buscar os salvos na primeira fase da sua segunda vinda, cumprindo-se o seu propósito na Trindade e completados os 7 anos, nosso Senhor virá gloriosamente e nessa ocasião todo olho o verá. A segunda fase da segunda vinda de Cristo é conhecida como a gloriosa manifestação, em Tito capítulo 2, versículo 13, na Nova Versão Internacional, e é descrita em detalhes em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 20. Esse evento com os seus santos para estabelecer o reino acontece no final dos 7 anos da tribulação. Logo, os Salmos de número 24 é o prenúncio da segunda vinda gloriosa do Senhor para estabelecer o seu reino sempiterno neste mundo, onde a justiça, a bondade e a paz reinarão sobre o coração dos homens. Finalmente, nosso rei será exaltado e reconhecido pelos homens como o verdadeiro Messias, aquele que foi morto sobre a cruz, mas ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Segundo tópico: como se apresentar diante de Deus em santo culto. Por se tratar de um salmo litúrgico, o salmista concentra sua atenção também no modo correto como o povo de Deus deve se apresentar diante dele para o adorar em santo culto. A pergunta retórica do salmista sobre quem subirá ao monte do Senhor destaca algum aspecto importante quanto à qualidade da adoração, bem como da condição espiritual do adorador. Além do cumprimento das ordenanças cerimoniais prescritas por Moisés, o Salmo de número 24 considera que a adoração que agrada a Deus vem das mãos limpas de quem não vive na prática do pecado e emana de um coração puro que não maquina maldade. Por consequente, há uma promessa de bênção e justiça da parte de Deus para os verdadeiros adoradores. No Novo Testamento, esse tema é aprofundado, haja vista que desde então são os templos do Espírito Santo e somos convidados a considerar a adoração além do espaço geográfico, uma adoração que deve ser praticada em espírito e em verdade, conforme registra João capítulo 4, versículo 24. Primeiro subtópico: pureza de coração. O salmista compreende que a verdadeira adoração ao Deus Todo-Poderoso, soberano Rei da glória, não se resume ao cumprimento das práticas ritualísticas e cerimoniais. De fato, a adoração a Deus no Antigo Testamento deveria ser primeiramente organizada, bem preparada e de acordo com as ordenanças litúrgicas presentes na lei. Conforme Moisés, servo do Senhor, deixou registrado para que os sacerdotes e levitas cumprissem com afinco. No entanto, não menos importante, a adoração que agrada ao coração de Deus
considerava e ainda considera a condição do adorador. Assim aconteceu na ocasião em que Caim e Abel se apresentaram diante de Deus com as suas respectivas ofertas. A Bíblia relata que o Senhor atentou para o sacrifício de Abel, porém para a oferta de Caim não atentou Deus, e isso o deixou muito insatisfeito. Tal exemplo nos faz considerar que há uma expectativa da parte de Deus quanto à qualidade da adoração da pessoa que se aproxima dele para buscar a sua face. O próprio Davi, quando cometeu o pecado de contar o povo, pediu perdão e declarou que não ofereceria a Deus aquilo que não lhe custasse nada. Em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 22 a 26. Mesmo tendo recebido de Ornã a doação de todos os materiais necessários para o holocausto e oferta de manjares, Davi decidiu pagar por tudo. Inclusive, o espaço onde Davi construiu o altar para o sacrifício foi comprado por 600 ciclos de ouro. O comportamento do rei atesta o seu reconhecimento como responsável pelo mal que havia acometido o povo, bem como a referência no tratamento das coisas espirituais relacionadas ao perdão divino. Davi ressalta que aqueles que pretendem adorar a Deus, servi-lo e receber sua bênção devem procurar ter um coração puro e uma vida reta. Mãos limpas são mãos isentas de atos pecaminosos externos. Isaías capítulo 1, versículo 15 e capítulo 33, versículo 15 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Puro de coração é uma referência à santidade interior, motivos e objetivos puros. Somente os limpos de coração verão a Deus, conforme registra Mateus capítulo 5, versículo 8. Nesta mesma perspectiva, os Salmos de número 24 mostra que os adoradores devem se apresentar diante de Deus com as mãos limpas. Em Provérbios capítulo de número 6, dentre as práticas que Deus odeia, é mencionada as mãos que derramam sangue inocente, no versículo de número 17. Mãos limpas e coração puro são exercícios diários indispensáveis para a vida cristã saudável e de intimidade com Deus. Segundo o subtópico, bênçãos e justiça de Deus. Os versículos de número 5 ressaltam que há uma promessa de bênção e justiça da parte de Deus para os verdadeiros adoradores. Desde a antiguidade, o Senhor tem anunciado um tempo de recompensa para aqueles que decidem viver conforme a sua santa palavra, de forma agradável a Ele. O salmista confirma que a justiça e a pureza praticadas por aqueles que desejam adorar o Senhor com todo o seu ser, isto é, com o seu interior integralmente voltado para Ele, receberão o galardão que está reservado para aqueles que cumprem o maior dos mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Depois de apresentar-se perante Deus com o coração íntegro, agora sim, o salmista pode oferecer os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas de manjares e cumprir fielmente todos os cerimoniais e rituais prescritos na lei, porquanto o seu coração é perfeito para com Deus. O salmista é quem que busca e serve a Deus com sinceridade, não da boca para fora como quem deseja honrar o Senhor com os lábios, porém o seu coração está distante dele, conforme cita Isaías capítulo 29, versículo 13. Essas pessoas receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. A expressão, esta é a geração, no versículo de número 6, indica o tipo de pessoas que o buscam, daqueles que buscam a face do Deus de Jacó. A referência a Jacó aqui é uma forma de elencar o encontro que esse servo teve com Deus quando foi transformado em Israel, o príncipe de Deus. Nas Sagradas Escrituras, o nome Israel se refere aos descendentes de Jacó, segundo a carne, em Êxodo capítulo 1, versículo de 1 a 7. É também o remanescente do povo eleito que soube como manter o concerto que o Senhor estabelecera com Abraão, Isaque e Jacó,
conforme registra Romanos capítulo 9, versículo 27. O grande ápice da adoração do salmista, além de comparecer diante de Deus com as mãos limpas e o coração puro, é quando alcança a maturidade de um relacionamento com o Senhor. Nesse nível de vida espiritual, o estilo de vida é marcado pela estabilidade de um compromisso com o cumprimento das Escrituras Sagradas, de tal modo que o prazer do salmista é apenas cumprir a vontade de Deus, desfrutar de suas bênçãos e justiça divina, guardar a fé e nada mais. Salmos de número 16, versículo 11. Terceiro subtópico. É tempo de subir ao monte do Senhor. O Salmos de número 24 aponta o modo como o adorador deve se aproximar de Deus e adentrar em sua presença. A expressão subirá ao monte do Senhor, nos versículos de número 3, faz menção ao templo de Deus, o local de adoração mais sagrado para o povo de Deus. A região do Monte Moriá, local onde Abraão levou seu filho Isaque para sacrificá-lo ao Senhor, é designada como o mesmo local onde Salomão construiu o templo, em 2 Crônicas, capítulo de número 3, versículo de número 1. A região norte do templo, também conhecida como o Lugar Santíssimo, é o lugar mais sagrado do templo. Haja vista que ali estava a Arca da Aliança por detrás de uma densa cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, onde ficava o altar do incenso, a mesa dos pães e o candelabro de ouro, bem como dos demais espaços, conforme registra Êxodo capítulo 26, versículo 33 a 35. A construção do templo certamente marcou a história dos israelitas, tendo em vista que desde então o povo teria um local sagrado onde poderiam prestar culto ao Deus Todo-Poderoso que os libertou do Egito, a casa da escravidão, e o transportou para a terra onde mana leite e mel, conforme registra 2 Crônicas capítulo 7, versículo 11 a 16. Nesse lugar sagrado, os israelitas subiam para adorar a Deus e cumprir os cerimoniais prescritos na lei. O fato é que todas essas ordenanças transitórias eram apenas o caminho para que o povo de Deus alcançasse algo mais excelente. Deus não deseja permanecer em contato com os israelitas apenas por detrás de uma cortina. O Senhor queria estar presente diretamente com eles em comunhão. Cristo assumiu de forma vicária o castigo que nos trouxe a paz e reconciliação com Deus. O véu do templo se rasgou e rompeu-se a parede que nos impedia de ter contato direto com o Criador. O escritor aos Hebreus diz que, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Em Cristo, podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, conforme João capítulo 4, versículo 24. Nesse sentido, quem sobe ao monte do Senhor vive integralmente um estilo de vida de um verdadeiro adorador. Terceiro tópico. O culto. A expressão visível do divino na terra. O culto público é a expressão visível do divino na terra. É o momento em que tributamos, reverenciamos e adoramos a Deus. Na perspectiva judaica, o templo em Jerusalém era o local oficial de culto e todos os judeus deveriam, pelo menos uma vez no ano, comparecer à capital para prestar adoração a Deus e oferecer sacrifícios de acordo com a sua condição. Na perspectiva cristã, as igrejas locais são os espaços reservados para a reunião em que os crentes entoam louvores, oram e pregam a palavra de Deus. De modo geral, as liturgias são específicas de cada religião ou denominação, isto é, a forma como o culto é conduzido. Nas igrejas pentecostais, a ênfase maior é na pregação da palavra, seguida pela manifestação do Espírito Santo com seus respectivos dons distribuídos aos fiéis. A preparação litúrgica tem como finalidade levar o crente à adoração de modo integral, com propósito e agradável a Deus. É um momento ímpar na vida do adorador.
haja vista que Deus recebe a adoração e compartilha a sua doce presença entre os crentes. Primeiro subtópico: o culto a Deus. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, cultos são sistemas particulares de adoração religiosa com referências especiais a rituais e cerimônias. O culto é o ponto central de uma religião e, eventualmente, assume formas e símbolos que revelam mais claramente o caráter distinto da religião. Como foco da vida religiosa, o culto se torna o ponto onde o senso do sagrado é mais concentrado e assim serve como um indicador da qualidade mais interior da religião. No contexto religioso judaico, o culto tratava-se de um momento sagrado, cuja finalidade era glorificar a Deus e reconhecê-lo como o único Deus, todo-poderoso, soberano, que estava acima de todas as nações. Não havia outro Deus semelhante a ele, e, portanto, Israel desfrutava do privilégio de ser conhecido como a prosperidade peculiar de Deus, a menina de seus olhos, isto é, a parte ocular mais protegida de sua vista. Por esta razão, o templo em Jerusalém era o local oficial de culto e todo judeu deveria, pelo menos uma vez no ano, comparecer à capital para prestar adoração a Deus e oferecer sacrifícios de acordo com a sua condição. Na perspectiva da igreja cristã primitiva, o local de culto não era a prioridade, haja vista que o Senhor já havia revelado à mulher samaritana: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Em João capítulo 4, versículo 21 e 23. Isso não significa que devemos desprezar os espaços de culto organizados pelas igrejas locais. Muito pelo contrário, utilizá-los em nossa nação é um privilégio, visto que há muitos países que proíbem as reuniões públicas e impedem os crentes de adorarem e pregarem a palavra de Deus com liberdade. Segundo subtópico, a importância da liturgia. A liturgia é indefensável para a realização do culto a Deus. Por mais simples e espontâneas que seja, a forma como o culto é conduzido influencia de forma direta o modo como as pessoas expressam a adoração a Deus, assim como recebem a palavra pregada. Alguns aspectos litúrgicos podem fazer toda a diferença na qualidade de um culto. A escolha dos cânticos que são entoados, a linguagem usada pelos irmãos, inclusive pelo pregador, o modo como se porta no púlpito, a forma como os crentes se vestem e se apresentam nos espaços da casa de Deus são práticas que transmitem uma mensagem aos ouvintes e visitantes que adentram a igreja para receber uma mensagem da parte de Deus. Nas igrejas pentecostais, a ênfase maior é na pregação da palavra, seguida pela manifestação do Espírito Santo com seus respectivos dons distribuídos aos fiéis. A respeito disto, o apóstolo Paulo orienta que não se deve limitar a atuação do Espírito Santo, nem mesmo abafar a manifestação dos dons espirituais. Os crentes devem ser estimulados a buscar os melhores dons e a pedir que o Espírito Santo lhes ensine a administrá-los com o fim de que a igreja do Senhor seja edificada. No entanto, admoesta Paulo que mais faça-se tudo decentemente e com ordem, conforme registra 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Assim podemos dizer que a liturgia de nossa igreja tem o seguinte elemento: oração inicial, cânticos congregacionais, momento de intercessão, leitura oficial das Escrituras, distribuição de oportunidades congregacionais, momento ofertório, pregação da palavra, apelo, oração final e bênção apostólica. Alguns elementos dessa ordem podem variar de acordo com as questões regionais. Terceiro subtópico: como devem me preparar para o culto?
No contexto das igrejas evangélicas, o culto em si, assim como sua respectiva ordem litúrgica, tem como finalidade que os crentes reunidos sejam conduzidos a momentos sublimes de adoração a Deus. Assim como no Antigo Testamento, o cumprimento litúrgico ordenado na lei quanto aos cerimoniais e sacrifícios não resumiam a adoração a Deus. Assim também, a execução da ordem litúrgica preconizada em nossas igrejas locais não é suficiente para satisfazer a vontade divina. Isso acontece justamente porque a máxima revelada ao profeta Samuel no passado ainda permanece valendo. O Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está diante dos olhos. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor continua a procurar por corações que estejam dispostos a adorá-lo, além do cumprimento das exigências litúrgicas. É preciso adorar a Deus de todo o coração, no interior sincero e puro, em espírito e em verdade. Nenhuma prática religiosa, por mais importante que seja e bem elaborada que esteja, substituirá um coração quebrantado e contrito diante de Deus. Nesse sentido, toda a nossa memória, atenção, imaginação, pensamentos e linguagem devem estar voltadas para o que estamos fazendo, prestando santo culto a Deus. No momento do culto, estamos subindo ao momento do Senhor. Por isso, devemos ser participantes ativos do período cultico, entoar os cânticos, suplicar a Deus na oração congregacional e receber a palavra de Deus com toda reverência e quebrantamento. Salmo de número 51, versículo 17, o verso 17. Um culto pode mudar a trajetória de uma vida. Conclusão. Por fim, vale dizer que o Salmo de número 24 trata-se de uma poesia litúrgica pública que tem muito a nos ensinar, não apenas no que diz respeito à qualidade da adoração prestada no Antigo Testamento, mas principalmente no que diz respeito a uma vida agradável a Deus, por meio da subservância contínua das Sagradas Escrituras. O verdadeiro adorador não é conhecido pelas habilidades, dons e talentos que desempenha com destreza no serviço da obra de Deus. Antes, o verdadeiro adorador é aquele cujas mãos estão limpas da culpa do pecado e cujo o coração medita dia e noite na palavra de Deus, conforme Salmos 1, verso de número 2, para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele para a sua vida, conforme Romanos 12, versículo 1 e 2. Nesse sentido, temos um compromisso ético com o Senhor e conosco, que expressa a nossa vida de culto a Deus. O momento em que passamos em comunhão, adorando a Deus em espírito e em verdade, pode alterar por completo a trajetória de nossa vida. Portanto, cultuar a Deus com os nossos irmãos se torna o melhor lugar no mundo. Conclusão. Os Salmos de número 24 mostrou que Deus é o objeto de nossa adoração e que nós vivemos para adorá-lo. Nesse sentido, temos um compromisso ético com Deus e com nós mesmos que expressa a nossa vida de culto a Deus. O momento em que passamos em comunhão, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, pode alterar por completo a trajetória de nossa vida. Portanto, cultuar a Deus com os nossos irmãos se torna o melhor ato do mundo. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Jovens, lição de número 5, que trouxe aqui o título Prestando um Culto Santo a Deus. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para deixar o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Jovem, lição de número 6, que vai trazer o título O Anseio da Alma por Deus.
Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.